Hoje, com o nosso comitê de presidentes, nós vamos abordar um tema extremamente importante, né? Eu ia dizer um dos mais, mas eu vou me arriscar a dizer aqui, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, eu acho que o mais importante de qualquer empresa. Vamos falar das finanças, né? Vamos falar das questões financeiras, que proteção de caixa, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo. Já tivemos aqui vários eventos onde nós falamos sobre os mais variados temas aqui dentro da gestão, e hoje vamos falar de um dos mais importantes aí, e se não o mais importante, né? Proteção do caixa, desenvolvimento sustentável e uma série de coisas que o professor vai nos apresentar. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de receber o professor, nosso convidado, falando rapidamente aqui do currículo do professor, que é consultor nas áreas de controladoria, custos, orçamento e finanças, tem especialização em contabilidade pela FGV e mestrado em controladoria pela USP. Atuou como executivo também em empresas como o IBMEC, foi diretor executivo, diretor de auditoria no Probank, construtor Andrade Gutierrez como gerente de contabilidade internacional. Atualmente, ele é consultor pela empresa ITEC, treinamento e consultoria, e professor associado da Fundação Dom Cabral, da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC. Já prestou serviços de treinamento ou consultoria para algumas das maiores empresas do país, dentre elas podendo destacar Andrade Gutierrez, Magnesita, Gerdau, Uzi Minas, TIM, Telemig Celular, Brasil Telecom, Infraero, Unimed, Laticínios Piracanjuba, Sistema OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, dentre várias outras aí de igual expressão. Também é autor de livros de contabilidade e de gestão de custos. Possui diversos artigos científicos publicados no Brasil. Eu dou aí as boas-vindas oficialmente aí, nosso parceiro, nosso amigo da J. Valério, e passo a palavra aí ao professor Itamar Miranda Machado. Professor, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado, Clodoaldo. Para mim é um prazer estar sempre atuando aí com o grupo do Paraná. Eu atuo com a J. Valério já há muitos anos. Comecei a atuar com a J. Valério quando a J. Valério se resumia praticamente no Eduardo e no irmão dele, lá pelos anos 2000 e qualquer coisinha, né? De maneira que é sempre uma satisfação, um prazer muito grande estar aí com vocês e trazendo um tema, como disse o Clodoaldo, relevante, não só para os momentos atuais, né, nesse momento de pandemia, de Covid e tal, mas é um tema, vamos dizer assim, que ele é sempre atual, ele é sempre importante. Eu queria fazer um pedido que, à medida do possível, que as pessoas abrissem as câmeras, porque nessa modalidade assim à distância, a gente já tem uma certa frieza, né? E ver as carinhas das pessoas é sempre bacana, é sempre importante. Então, quem puder abrir a tela aí, abrir a tela no vídeo, seria muito bom, a gente agradece, né? Poucas pessoas abriram, mas quem puder vai abrindo aí pra gente. Pessoal, eu prometo que eu vou evitar ao máximo usar quadro, mas vocês podem ver que tem um quadro aqui atrás de mim, professor não costuma não abrir mão de quadro, né? Eu vou usar o quadro algumas poucas vezes e quando eu for usar o quadro, eu pediria que vocês clicassem aí no retângulo que eu apareço, aí vai aparecer 3 pontinhos lá em cima. Você clica nos 3 pontinhos e clica em fixar vídeo. E aí vai expandir a tela do quadro e dá para você ver algum esquema que eu vou fazer ali, né? E a hora que você mandar fixar o vídeo, vai aparecer o slide de um lado e o meu vídeo do outro e um risco no meio. Com o mouse do seu computador, você consegue arrastar a tela para um lado ou para o outro, dando preferência para o quadro, dando preferência para o slide. Eu vou usar quadro muito poucas vezes, mas nas vezes que eu usar, eu pediria que vocês fizessem isso, que aí você vê o quadro na amplitude, não prejudica a sua visão, tá bom? Então clica ali no retângulo que eu apareço, vai ter lá, passa o mouse, vai ter 3 pontinhos lá em cima,
clique em fixar vídeo. Para quem usa um furo em inglês, é pin vídeo. Então, ou pin vídeo ou fixar vídeo, né? Que aí aparece aqui na plenitude o nosso quadro, né? E estou dizendo isso porque eu já vou começar a usar o quadro agora, até no início, com um esqueminha para engrenar. Eu sempre gosto de começar essa explanação sobre a análise da liquidez com uma perguntinha bem básica e fiquem à vontade para abrir o microfone e respondê-la. É assim, vamos supor que eu sou um comércio e eu compro as minhas mercadorias com 30 dias de prazo. Os meus fornecedores me dão 30 dias de prazo para eu pagar. Para eu não ter problema financeiro, qual é o prazo máximo que eu deveria dar para os meus clientes, uma vez que os fornecedores me dão 30 dias? Abram os microfones, por favor, e fiquem à vontade para me responder. Repetindo, hein? Eu compro as minhas mercadorias com prazo de 30 dias. Isso é um comércio. Para eu não ter problema financeiro, problema de liquidez, qual é o prazo máximo que eu devo dar para os clientes? Professor, nossa colega Isadora, que está na sala conosco, colocou aqui no chat 28 dias. 28, né? Porque vai que cai no fim de semana, né? Então você tem 2 dias aí ainda de prazo. Então, esse raciocínio é um raciocínio lógico, né? Se eu compro com 30 e vendo com 28, a rigor eu tenho 2 dias de folga caso haja, né? Como eu falei, caso caia no final de semana. Mas esse raciocínio estaria correto se eu vendesse exatamente no dia em que eu comprei. Mas supondo que eu desse 12 dias de prazo, supondo que eu demorasse em média 12 dias para eu girar esse estoque, para eu vender esse estoque. Então eu que pensei que comprando com 30, vendendo com 28, que eu teria 2 dias de folga, se eu demoro 12 dias em média para vender, eu estou com um problema na mão para 10 dias. Então, é esse esqueminha. Vou para o quadro, aquilo que eu pedi. Então, olha só. Supondo que, então, eu compro aqui, no momento 0. Eu pago aqui com 30 dias. Aí eu demoro, em média, 12 dias para vender. Então eu vendo aqui no 12º dia. Os 28 dias de prazo que eu dou começam a contar a partir daqui, a partir do momento da venda. Portanto, eu vou receber no 40º dia. Então, eu que pensei que comprando com 30, vendendo com 28, que eu teria uma folga de 2 dias, na verdade, eu estou com um problema na mão para 10 dias. A esses 10 dias, nós chamamos de ciclo financeiro, que é dado pela diferença entre compra e venda. Eu tenho prazo médio de estoque, que é o meu ciclo econômico entre compra e venda. Entre venda e recebimento, eu tenho prazo médio de recebimento. Então, entre compra e recebimento, eu tenho o meu chamado ciclo operacional, que vai desde a compra até eu receber. Então, prazo médio de estoque, 12 dias, mais o prazo médio de recebimento de 28, dá 40. Aí eu subtraio o meu prazo médio de pagamento, que é entre compra e pagamento,
eu tenho o meu ciclo financeiro. Quanto mais próximo de zero for o ciclo financeiro, melhor. Por quê? Porque esse ciclo financeiro, ele me gera uma chamada necessidade de capital de giro. Então, quanto menor o ciclo, menor a minha necessidade. E se ele for negativo, melhor ainda. Por exemplo, supondo que eu desse 15 dias de prazo para os meus clientes. Então eu demoro 12 para vender, demoro 15 para receber. Eu estaria recebendo aqui, no 27º dia. 27 menos 30 menos 3. Então, quanto mais próximo de zero for o ciclo, menor vai ser a minha necessidade de capital de giro. E se for negativo, melhor ainda. Significa que eu recebo antes de pagar. Eu sempre brinco falando que se tem alguma coisa negativa nessa vida que é bom, é ciclo financeiro. E quanto mais negativo, melhor, né? Agora, no meu repertório, eu falo que se tem alguma coisa negativa nessa vida que é bom, além de ciclo financeiro, é teste de Covid, né? Então, mas vindo para o lado das finanças, o ciclo financeiro, se negativo, melhor ainda. Agora, empresas com ciclo financeiro negativo são poucos segmentos, são segmentos que normalmente o estoque não é relevante. Então, por exemplo, empresas de ciclo financeiro negativo, empresas que recebem antes de pagar. Eu posso dizer aqui, empresa de ônibus urbano. Empresa de ônibus urbano, esses ônibus circulares, né? Na pior das hipóteses, eles recebem à vista. Porque eles recebem antecipado quando eles vendem vale transporte. E recebem à vista quando é lá dentro do ônibus. Mas eles têm prazo para pagar os fornecedores de peça, pneu, combustível, mão de obra. Então eles recebem antes de pagar. Concessão de rodovia. Mais de 90% dos pedágios são à vista. Isso é ali na cabine, na hora que o carro está passando. Mas eles têm prazo para pagar os fornecedores que fazem manutenção nas rodovias. Plano de saúde. Você entra num plano de saúde hoje, já começa a pagar as mensalidades, mas o plano só vai desembolsar alguma coisa 60, 90 dias depois que você utilizar a rede credenciada. Da mesma forma, plano funeral, né? Plano funeral, se você não receber do sujeito antes, depois não adianta ir lá e bater na porta, né? Ô, bacana, você não vai me pagar, não? Né? Então, esse ciclo financeiro, de novo, quanto mais próximo de zero ele for, melhor. E se negativo, melhor ainda, mas o ciclo negativo são poucos segmentos, poucas empresas. Então, gente, hoje, para se ter uma boa gestão financeira, há que se administrar muito bem esse ciclo financeiro, por consequência, essa necessidade de capital de giro. Então, quanto menor for o ciclo, menor a necessidade de capital de giro. Dando um exemplo bem simplesinho disso que eu estou falando, é assim. Imagina que você paga aluguel no dia 2 do mês, você paga escola no dia 5 e você paga a sua fatura de cartão de crédito no dia 8. Mas você só recebe o salário no dia 10. Então, o salário que você receber esse mês, você vai ter que guardar para os primeiros 10 dias do mês que vem. Porque você tem que pagar aluguel, escola e cartão de crédito. Então, você tem essa necessidade de capital de giro. Aí a empresa mudou o salário do dia 10 para o dia 5. Então agora diminuiu a sua necessidade de capital de giro. Por quê? A escola que vence dia 5 e o cartão de crédito que vence dia 8, você já consegue pagar com o próprio salário do mês. Você vai ter que guardar só para o aluguel.
Depois, se a empresa passar a pagar o seu salário no dia 30, aí você não tem mais necessidade de capital de giro. Porque aí você recebe dia 30, dá para pagar o aluguel no dia 2, a escola no dia 5 e o cartão de crédito no dia 8. Evidentemente, se o seu salário for maior do que essas despesas, né? Quando eu falo que dá para pagar. Então, nesse caso, você reduziu o ciclo financeiro, você antecipou o recebimento do seu salário, de maneira que agora, então, você consegue pagar os compromissos com o próprio salário. Então, é em cima desse raciocínio, em cima desse desenho, e quem tiver alguma dificuldade para ver o quadro, eu projetei aí esse esquema, né? É em cima disso que a gente vai levar a nossa fala nesse evento aí por mais 1 hora e pouco, tá bom? Muito bem. Nós que somos de área financeira, executivos da área, nós aprendemos a analisar a liquidez das empresas. Liquidez é a capacidade que a empresa tem de pagar seus compromissos, né? Nós aprendemos a analisar a liquidez através dos chamados índices, né? Os indicadores de gestão. Então, nós temos os índices de liquidez que mostram nossa capacidade de pagamento. O índice de liquidez mais importante é o índice de liquidez de curto prazo, que nós chamamos de liquidez corrente. É aquele índice que eu pego o meu ativo circulante, que é o meu ativo de curto prazo, e eu divido pelo meu passivo circulante, que são as minhas dívidas também de curto prazo. Então, olha, verificando esse balanço, notem que essa empresa tem um ativo circulante de 350 e um passivo circulante de 230. Portanto, quando eu pego o 350 e divido pelo 230, dá um índice de liquidez de 1,52. 1,52. O que significa 1,52? Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo que essa empresa tem, ela tem recursos equivalentes a R$ 1,52 para honrar os seus compromissos. Então, para cada R$ 1 que ela deve a curto prazo, ela tem ativos equivalentes a 1,52, de maneira que ela tem uma sobra de 52 centavos para cada R$ 1 de dívida. Vocês acham que 1,52 é um índice de liquidez bom ou ruim? É bom? É bom. Eu diria que ele é ótimo até. Por quê? Eu tenho uma sobra de 52%. Teoricamente, nós dizemos que quando esse índice for igual ou maior do que 1, ele é bom. Se ele for exatamente de 1, significa que para cada R$ 1 que eu devo a curto prazo, eu tenho R$ 1 de recurso para poder fazer o pagamento. Então, quando ele for igual ou maior do que 1, ele é bom. De maneira que se ele for acima de 1,5, 1,52, eu diria que ele é ótimo, né? Como eu falei, tem uma sobra de 52%. Professor, agora, isso, pois não. A Isadora aí que disse que era bom, ela mandou uma pergunta aqui no chat para não deixar passar, já vou lhe repassar então, como nós combinamos. Ela pergunta aqui, quem tem vários produtos faz a média? Porque cada fornecedor tem um prazo de pagamento e cada pedido de venda também. Sim. Você vai fazer a média da sua empresa, mas nada impede que você faça esse cálculo individual para negociações específicas. Eu posso ter produtos com ciclos diferentes, né? Eu posso ter unidades de negócios com ciclos diferentes. Então, você faz a média para analisar a empresa como um todo. Agora, para uma gestão mais fina, você deve fazer separado. Tá? Uma coisa não exclui a outra, tá bom? Então, para uma gestão mais fina, fazer separado. Então, é assim, esse índice de 1,52, eu diria que ele é muito bom, que ele é ótimo. Mas, teoricamente, por que teoricamente?
Porque esse índice de liquidez, que é o índice de liquidez mais olhado, mais analisado, mais falado, esse índice comete 2 pecados cruciais. Como dizem os mais antigos, 2 pecados capitais, né? Primeiro erro, primeiro pecado desse índice, ele não leva em consideração o ciclo financeiro. Ele parte do pressuposto que o prazo de recebimento dos meus ativos estão coerentes com o prazo de pagamento dos meus passivos. E nem sempre é assim, e na maioria das vezes não é assim. Por exemplo, ele fala assim: eu devo 100 para fornecedores, como está aí no balanço, né? Eu devo 100 para fornecedores, isso não tem o menor problema. Eu tenho 120 para receber de clientes. Eu recebo 120 dos clientes, pago 100 para os fornecedores, ainda sobra 20. O problema é se você tiver que pagar esses 100 para os fornecedores nos próximos 30 dias e for receber os 120 dos clientes com 30, 60, 90, 120. Aí você pode estar com um baita problema na mão. Porque você tem que pagar 100 até um mês e vai receber 120 em 4 meses. Então, esse é o primeiro erro, a primeira falha que faz com que esse índice perca eficácia. Ele não analisa o ciclo financeiro. Segundo fator que atrapalha a eficácia do índice. Ele não leva em consideração a qualidade dos ativos no que diz respeito à liquidez. Como que eu vou pagar dívida com estoque? Como que eu vou pagar dívida com imposto a recuperar? Imposto a recuperar, igual está aí no ativo 20 mil, só serve para amortizar imposto a pagar. Mas, se forem impostos de mesma natureza, por exemplo, se esse imposto a pagar de 30, que está aí no passivo, se for imposto de renda, que é federal, e se esse imposto a recuperar, que está aí no ativo, for ICMS, que é estadual, não dá liga, não dá compensação. Imposto de renda é federal, ICMS é estadual. Eu não compenso um com o outro. Eu só compenso se forem impostos de mesma jurisdição, impostos de mesma competência, né? Então eu não tenho como pagar dívida com o imposto a recuperar. Imagina que cena tosca que eu vou dizer aqui agora, que não tem cabimento o que eu vou dizer. Essa empresa tem aí no passivo 90 mil de financiamentos. Imagina que esse financiamento estivesse vencendo amanhã. E lá no meu ativo eu tenho 60 mil entre caixa, bancos e aplicações financeiras. Eu ligo para o meu gerente da conta lá do banco agora, hoje, né? Falo para ele assim: bacana, amanhã eu tenho que te pagar 90 mil. Como você pode ver aí na minha conta, eu tenho 60 entre conta corrente e aplicação. Está faltando 30. Mas não se preocupe. Eu sou uma fábrica de parafusos. Eu estou carregando 10 carretas de parafuso aqui agora. Amanhã cedinho, elas estarão aí na porta do banco para te entregar, para complementar os outros 30 mil. Estou te mandando 10 carretas de parafuso para inteirar os outros 30. O gerente fala assim: mas o que eu vou fazer com 10 carretas de parafuso? Nem tem onde botar isso, né? Fala: eu não sei, eu estou te pagando. Monta uns kitzinhos e dá parafuso de troco para quem for aí na agência pagar a conta, né? Quer dizer, não é assim que a coisa funciona. Eu nem vou pagar o banco com estoque de parafuso e nem o banco vai dar parafuso de troco para seus clientes. Então, para eu poder usar o estoque para pagar a dívida, primeiro eu vou ter que vender para depois receber, para depois então ele se transformar em dinheiro e ter liquidez imediata para pagamento de dívidas. De maneira que esses índices que ao longo de muitos anos nós utilizamos como verdades absolutas para análise de liquidez de uma empresa, eles já estão ficando meio velhinhos,
já estão ficando meio obsoletos. Hoje, então, para uma boa gestão financeira, eu tenho que administrar muito bem o meu ciclo, por consequência, administrar muito bem a necessidade de capital de giro. Pois bem, então esse desenho aqui, o desenho que nós já vimos. O que vem a ser, então, necessidade de capital de giro? Necessidade de capital de giro é o montante de recursos que a empresa tem investido, aplicado na sua operação, menos o que os seus credores de natureza também operacional estão financiando a empresa, estão ajudando a empresa no financiamento da operação. Por exemplo, supondo que lá no meu ativo eu tenho 100 mil de estoques. E lá no meu passivo consta que eu devo 60 mil a fornecedores. Se eu tenho 100 de estoque, isso é o valor que eu tenho aplicado na operação. Se eu devo 60 para fornecedores, fornecedor é um credor de estoque. Isso significa que eu já paguei 40. Então, este 40 é a minha necessidade de capital de giro. Então, necessidade de capital de giro é a diferença entre os recursos aplicados na operação menos o que os meus credores operacionais estão me ajudando. De maneira que, então, a NCG é calculada por essa fórmula que está aí nessa tarja azul. É o ativo operacional, também chamado de ativo cíclico, menos o passivo operacional, também chamado de passivo cíclico. Aí alguém pode dizer assim, ô Itamar, mas lá na minha empresa eu olho o balanço todo mês, todo dia, e lá no meu ativo e no meu passivo não tem esse tal de operacional. Lá no meu balanço eu tenho ativo circulante, ativo não circulante, que está dividido em realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Do lado do passivo, eu tenho o passivo circulante e eu tenho o passivo não circulante, que é o longo prazo. Eu não tenho esse tal de ativo e esse tal de passivo operacional. Então, pessoal, além desta divisão que o balanço, pela lei societária, nos traz, de circulante e não circulante, agora nós temos que fazer uma reclassificação gerencial ao nosso balanço. Eu vou pegar o ativo circulante e eu vou dividi-lo em duas partes. Eu vou dividi-lo em ativo financeiro, que é o caixa, bancos e aplicações financeiras, ou seja, é a grana, né? E ativo operacional. Se eu pegar o meu ativo circulante e isolar o dinheiro, que é o financeiro, o que sobra? Sobra clientes a receber, estoques, adiantamentos a fornecedores, impostos a recuperar, que são os ativos de curto prazo envolvidos no meu processo operacional. Então, esse slide aí parece uma caixinha de remédio genérico, né? Mas então eu peguei o ativo circulante, que é a parte vermelha e a parte amarela, onde na parte vermelha eu tenho o financeiro. Então, voltando a esse balancinho que eu acabei de mostrar, então é assim, ó. Essa empresa tem 350 de ativo circulante. Do 350, 60 está aplicado no financeiro, que é o caixa, bancos e aplicações financeiras, e 290 está aplicado na operação, que é clientes, estoques e impostos a recuperar. São os meus ativos circulantes de natureza operacional. De maneira que ativo operacional, então, vamos dizer assim, simplificando a coisa, é o meu ativo circulante menos a grana. O que sobra está
está na minha operação. Eu acho que ninguém tem dúvida que contas a receber, estoques e imposto a recuperar são ativos que fazem parte da operação do dia a dia da empresa. Ok até aí, pessoal? E passivo operacional? Passivo operacional também eu vou pegar o meu passivo circulante e também vou dividir em financeiro e operacional. O que vem ser passivo financeiro? É o que eu devo para banco e para o dono, ou seja, empréstimos e financiamentos de curto prazo e dividendos a pagar, e que são minhas dívidas de estrutura de capital. Então, se eu pegar o meu passivo circulante e isolar a dívida financeira, que é o que eu devo para banco e para o dono, o que sobra? Fornecedores que estão financiando estoques. Salários e encargos a pagar, que estão financiando mão de obra. Adiantamentos de clientes, valores que eu já recebi antecipadamente. Impostos a pagar ao governo, contas a pagar de modo geral. Ah, mas banco não é credor operacional? Não. Banco não é causa, banco é consequência. O fato de eu ter necessidade de capital de giro, eu recorro a banco para ele me ajudar. O fato do fornecedor não me dar muito prazo, de eu ter que pagar à vista, ou de eu pagar antes de receber, se eu não tiver dinheiro, eu recorro a banco para ele me financiar. Dividendos a pagar não é operacional? Não. Dividendos a pagar também é consequência. O fato de eu ter operação, da minha operação dar lucro, eu vou distribuir dividendos. Então o dividendo ele vem depois que a operação acontece. Né? Já o fornecedor não, o fornecedor está me financiando estoque. Mão de obra, por exemplo, salários a pagar, o funcionário trabalha no dia 1º de um mês e só vai receber no dia 5 do outro. Ele trabalha dia 2, vai receber dia 5, trabalha dia 3. Então ele trabalha um mês para receber 5 dias fora o mês. Né? Então está financiando o dia a dia, está financiando a operação. Então quando eu volto a esse balanço, né, eu tenho 230 de passivo circulante. Dos 230, 90 é dívida financeira, que é o empréstimo, e 140 são dívidas operacionais, que é o que eu devo ir para fornecedores, mão de obra, salários a pagar e impostos. Então essa empresa tem 290 de ativo operacional, então ela tem 290 mil de recursos investido na operação e os credores estão ajudando com 140. De forma que a diferença de 150, a empresa está bancando. Então, esta diferença é a necessidade de capital de giro desta empresa. Se essa empresa transformasse o 290 todo em dinheiro e pagasse todo 140, sobraria 150 mil a mais lá no financeiro dela. Então, esses 150 são recursos que em algum momento saiu do financeiro da empresa, saiu do caixa e foi para bancar a operação. Então, isso é necessidade de capital de giro. É a diferença entre as aplicações da operação menos o que os credores estão ajudando. Parece que alguém queria perguntar algo? Não? Bom, então é assim. Ativo operacional e passivo operacional também são chamados de cíclico. Por que a palavra cíclico? Porque são contas renováveis. São contas que estão no ciclo da minha operação. Eu vendo estoque, eu reponho o estoque. Eu recebo de um cliente, mas surge novo cliente a receber porque eu estou fazendo vendas constantes. Já que eu estou comprando estoque, repondo estoque, eu também reponho fornecedores a pagar.
Aí eu pago o fornecedor, surge novo fornecedor. Então são contas do cotidiano, né? São contas cíclicas, são movimentações toda hora, todo minuto, todo dia na empresa. São contas rotativas, vamos dizer assim. É diferente, por exemplo, de um imobilizado. Tem empresa que compra máquinas e equipamentos uma vez a cada 10 anos, né? Então, as contas operacionais, daí termo cíclico. São contas renováveis, contas que eu renovo a cada dia. Pois bem, mas e daí? Calculei a 150 mil, que é a minha necessidade de capital de giro, né? E daí? Olha, o 150, como a gente diz na gíria, inesta morta. Esse valor já saiu do caixa da empresa. Agora, o impacto no fluxo de caixa vai ser o que acontecer daqui para frente. Se a minha necessidade de capital de giro aumentar de 150 para 200, é mais 50 que vai sair do caixa da empresa. Se a necessidade de capital de giro cair de 150 para 120, é 30 que volta para o caixa da empresa. Então, o impacto no fluxo de caixa da empresa é a variação da necessidade de capital de giro. Então, tão importante quanto eu saber a minha necessidade de hoje, que é uma coisa fácil de calcular, se a empresa tiver um balanço minimamente bem feito, né? Ela pega o ativo circulante operacional, subtrai o passivo circulante operacional, a empresa calculou a sua NCG. Então, tão importante quanto saber a necessidade de hoje é eu projetar a minha necessidade. Porque, de novo, se ela aumentar, é dinheiro que vai sair do caixa, se ela reduzir, é dinheiro que volta para o caixa. Como que eu projeto a minha necessidade de capital de giro? A primeira coisa que eu tenho que fazer para projetar a NCG é calcular o ciclo financeiro da empresa em relação à sua receita líquida. É como se fosse um raciocínio assim. Supondo que eu ganho R$3.000 por mês. Então eu ganho R$100 por dia. Aí eu gasto R$1.000 com alimentação. Então eu preciso trabalhar 10 dias para cobrir a alimentação. Supondo que eu pago R$500 de escola. Então eu tenho que trabalhar 5 dias para pagar a escola. Quando eu vou somando tudo isso, supondo que isso dá de R$2.800. Se eu ganho 3.000, significa que eu preciso de 28 dias do meu salário para eu bancar a minha operação, para eu bancar o meu dia a dia. No caso da empresa, o salário dela é a receita, né? Então, projetando a NCG, eu respondo esta pergunta que está aí nessa tarja azul claro. Quantos dias de salário, ou seja, quantos dias de receita a empresa necessita para financiar a sua operação? Então, aí eu projeto o meu ciclo financeiro. Ô, pessoal, antes de eu caminhar, só uma observação, né? Eu dei um exemplo de pessoa física. Em se tratando de pessoa física, é bom dizer que o seu ciclo financeiro não deve ser maior do que 30 dias, tá certo? Se for maior que 30 dias, você pode estar com um baita de um problema na mão, né? Bom, como que a empresa calcula, projeta a sua NCG? Eu vou lá no meu balanço de hoje, eu pego o ativo operacional menos passivo operacional. Supondo que deu 100 mil. Aí eu comparo com a receita anual da empresa, por exemplo. Então, 1 milhão. 100 dividido por 1 milhão, 10%. Então, significa que a minha necessidade de capital de giro representa 10% da minha receita anual. Se eu quero transformar isso em quantidade de dias,
eu vou pegar esses 10%, já que é a minha receita anual, e eu vou multiplicar por 360 dias. Se eu estivesse trabalhando com receita mensal, eu multiplicaria por 30. Como é anual, aí no exemplo, eu vou multiplicar por 360. Então, deu que o meu ciclo financeiro é de 36 dias. Então, a fórmula para projetar, ou melhor, para calcular o ciclo financeiro, é essa que está aí no alto do slide. Necessidade de capital de giro dividido pela receita vezes 360. Então, deu 36 dias o meu ciclo financeiro. E daí? Essa informação muda o que na minha vida? Isso me ajuda em quê na minha gestão financeira? Ajuda no seguinte: supondo que você vai aumentar a sua receita, supondo que você vai abrir uma filial nova e que essa sua filial vai faturar 100 mil por mês. Se o seu ciclo financeiro é de 36 dias, se a sua filial vai faturar 100 mil por mês, então você precisa ter 120 mil no bolso para bancar o início desta operação. Como é que eu cheguei nos 120 mil? Se eu sei o meu ciclo, que são 36 dias, se eu sei a minha receita, quanto que a minha filial vai faturar, que é 100 mil por mês, eu trato a necessidade de capital de giro como incógnita da equação e aí eu a calculo. Quando a necessidade vira incógnita, tem aquele negócio na matemática, que um termo está aqui multiplicando, vai para lá dividindo, né? Então a fórmula passa a ser essa que está aqui embaixo. Ó. Necessidade de capital de giro é igual ao ciclo financeiro vezes a receita dividido por 360. Então, no exemplo que eu dei agora, o meu ciclo é 36 dias, acabamos de calcular. Eu vou abrir uma filial que vai faturar 100 mil por mês. Então, eu venho aqui e calculo a minha necessidade. Eu vou pegar o meu ciclo de 36 dias, vou multiplicar pelos 100 mil da receita da filial e vou dividir por 30 dias, uma vez que a receita dela de 100 mil é mensal. 120 mil. Gente, o que tem de empresas que não fazem esta conta e aí abre a filial e depois não tem dinheiro para bancar porque não fez essa conta, né? Faz a conta quanto que vai precisar de imobilizado, de bens, de máquinas, equipamentos, mas não projeta a necessidade de capital de giro. E aí abre a filial e depois não tem dinheiro para bancar. Ano passado eu assessorei uma empresa que estava comprando outra empresa e eles pagaram 200 milhões pela outra empresa. E eles estavam lá buscando linhas de financiamento para os 200 milhões. Então, tantos milhões eles iam buscar em tal lugar, tantos milhões em tal lugar, tantos milhões em tal lugar, até completar os 200 milhões. Aí eu cheguei e falei assim, mas vocês vão pagar 200 pela empresa? O estoque que ela tem vem para vocês? Já está incluído dos 200 milhões? Não, o estoque é dela. Ela vai levar para ela. Ou se a gente quiser, a gente vai ter que pagar por ele. O contas a receber dela vai virar para vocês? Não, o contas a receber dela é dela. Falei, então a gente tem que calcular a necessidade de capital de giro. Porque a primeira coisa que nós vamos ter que botar na filial é estoque. Aí a gente vai começar a vender, a gente vende a prazo. E a gente paga, a gente recebe depois que paga. Então temos que calcular a necessidade de capital de giro. E essa história, pessoal, essa brincadeira, deu uma necessidade de capital de giro de 60 milhões. Então, quer dizer, a empresa estava tomando uma bolada nas costas de 60 milhões, que ela não estava pensando naquelas fontes de financiamento que ela estava buscando. Depois ia ter dificuldade, ou ia ter que pegar dinheiro mais caro para bancar esses 60 milhões. Né? Então, são contas importantes para a nossa gestão do dia a dia. Pois bem,
Eu não sei se já deu para vocês perceberem, mas ciclo financeiro e necessidade de capital de giro são conceitos análogos. O ciclo me dá a necessidade em quantidade de dias e a NCG me dá em valores. Tanto faz eu dizer que eu preciso de R$ 2.800 para as minhas necessidades mensais, ou eu dizer que eu preciso de 28 dias no meu salário. Eu estou dando a mesma informação de maneira diferente. Então, NCG e ciclo são conceitos análogos, um é consequência do outro, né? Bom, lembrando que o meu ciclo financeiro, né, é dado pelo prazo médio de estoque mais recebimento menos pagamento. Quando eu quero fazer uma gestão do meu ciclo financeiro, assim, eu quero reduzir o meu ciclo, porque reduzindo o ciclo eu reduzo a necessidade de capital de giro. Quando eu quero fazer uma gestão do meu ciclo financeiro, eu tenho que calculá-lo de maneira aberta, de maneira decomposta, que a gente fala, para eu ver onde que tem alguma gordura, onde que tem alguma possibilidade de ganho, alguma possibilidade de redução. Como é que é isso? Ó, vamos supor que eu tenho uma necessidade de capital de giro, como está aí, de 60. Então, como que eu cheguei no 60? Essa parte azul é como se fosse um pedaço do meu balanço. Eu fui lá no meu balanço, peguei meu ativo operacional. Estoques 40, clientes 60. Então deu 100. Fui lá no meu passivo, eu peguei o passivo operacional. Fornecedores mais salário, 40. Cheguei a uma NCG de 60. Considerando que eu tenho uma receita de 720 por ano, então eu calculei aqui o meu ciclo financeiro. NCG de 60, dividido pela receita, vezes 360 dias. Deu um ciclo financeiro de 30 dias. Ah, mas esse meu ciclo está muito alto. Essa minha NCG está muito alta, eu preciso reduzir. Onde é que dá para eu mexer? Então eu vou calcular esse ciclo de maneira decomposta, de maneira aberta. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu estoque de 40 e vou calcular o ciclo financeiro do estoque. Olha lá, 40 dividido pela receita de 720 vezes 360. Significa que eu tenho 20 dias de faturamento parado no meu estoque. Contas a receber de clientes. 60 dividido por 720 vezes 360 deu 30 dias. Então eu tenho um ativo operacional proporcional a 50 dias da minha receita. Mas os fornecedores estão me ajudando com 15 dias, os salários a pagar com mais 5, então eu tenho 20 dias de receita sendo financiada pelo meu passivo operacional. Então 50 menos 20 dá 30. Esse 30 é o mesmo 30 dali de cima, só que agora eu fiz passo a passo. Ô, gente, a partir desses cálculos, com todo respeito à área financeira da sua empresa, a partir desses cálculos você começa a fazer gestão financeira. Até então, com todo respeito à área financeira, a empresa praticava mais gestão de tesouraria do que gestão financeira. Está sobrando dinheiro, eu aplico, está faltando, eu busco. Aqui a gente começa a fazer gestão. Porque aqui eu vou chegar para o meu pessoal que administra o estoque, seja lá o nome que você der na sua empresa, área de suprimentos, a própria área industrial, área, enfim, supply chain, seja lá o nome que você der, você vai chegar lá para o seu pessoal de estoque e vai perguntar assim, oh, gente, a gente precisa mesmo ter tudo isso de estoque? Esse 40 aí de estoque representa 20 dias do nosso faturamento. Precisa ter tudo isso?
normalmente eles vão dizer que sim e que ainda é pouco. Por quê? Do ponto de vista comercial e operacional, é bom ter estoque, né? É bom chegar para o cliente hoje e falar assim, fecha contrato comigo agora que eu te entrego amanhã cedo. Eu quero ver você vender com a mesma eficácia, falando assim, fecha comigo agora que eu te entrego daqui a uma semana. Então, do ponto de vista comercial e operacional, é bom ter estoque. Mas do ponto de vista financeiro, é dinheiro parado na conta. É dinheiro parado na operação, quer dizer. 30 dias de faturamento parado na mão de clientes e 15 dias parado na mão de fornecedores. Eu vou chamar o responsável pelo prazo de clientes. Ô, pessoal, qual é a área da empresa que é responsável por negociar prazo com clientes? Quem que negocia prazo com clientes? Comercial. Comercial. Quem que negocia prazo com fornecedores? Compradores. Área de compras. Então eu vou chamar o meu gerente comercial e o meu gerente de compras, falar, ô, vocês dois, por favor, vocês têm que entrar num acordo. Nós temos 30 dias de faturamento parado na mão de clientes. E os fornecedores estão nos ajudando só com 15. Ou nós temos que reduzir o prazo com clientes ou temos que aumentar o prazo com fornecedores. Né? Não dá para ter 30 com um e 15 com o outro. Vamos atrás dos fornecedores. Não são os fornecedores que pregam tanto aquela questão da parceria, né? Que parceria é essa? Que eu tenho 30 dias de faturamento parado com o cliente, ele só está me ajudando com 15. Isso aqui está parecendo parceria caracu, né? Fornecedor entra com a cara. Ponto final. Então vamos atrás dos fornecedores. Então, pessoal, é assim, ó. Cabe à área financeira da empresa, cabe à controladoria financeira, seja lá o nome que você der na sua empresa, todo mês fazer esses cálculos, apresentar, criticar, sugerir melhorias. Mas não é a área financeira que gera esses números. Quem gera esses números são as pontas. O responsável por negociar prazo com o cliente é o comercial. O responsável por negociar prazo com fornecedores é compras. Se a minha logística for eficaz, de repente eu posso ter menos estoque de matéria-prima. Se o meu gestor industrial entender disso que a gente está falando aqui, ele pode agilizar o processo de produção, de maneira que eu vou entregar mais rápido, vou receber mais rápido. Então, todos nós, gestores de uma empresa, somos responsáveis pelo ciclo financeiro. De maneira que tem gente que acha que quem tem que saber finanças é só o financeiro. Não, todos nós temos que ter noção disso. Um dia a mais que você der de prazo para o cliente, qual que é o impacto disso no ciclo? Qual que é o impacto disso na NCG? Por consequência, no seu fluxo de caixa. Eu estava há uns 2 anos atrás em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aí vizinho de vocês quase, numa empresa que fabrica elevadores. A empresa, numa dificuldade financeira danada, numa pindaíba danada, como diz aqui na minha terra, né? E a empresa com 6 elevadores praticamente prontos, faltando uma bobaginha para entregar. Um faltava colocar o piso de granito que o cliente pediu, o outro faltava o display de controle de elevador, o outro faltava espelho. Tudo uma bobaginha. E a empresa com uma baita dificuldade financeira e aqueles 6 elevadores parados, faltando uma bobaginha para acabar, e o pessoal da indústria produzindo outras coisas. Eu falei, mas por que não acaba esses elevadores e entrega? Não, porque ainda está dentro do prazo. Falo, ótimo que está dentro do prazo. Mas termina, entrega.
que quanto mais rápido entregar, mais rápido vai receber. Quer dizer, o pessoal da indústria, para ele estava dentro do prazo, então tá bom. Deixa aí, a hora que der para acabar, a gente acaba. Então, quando todos nós entendemos isso daqui, a gestão fica mais madura. A gestão fica mais profissional. Por exemplo, normalmente, área comercial e área financeira dão choque. Por quê? O comercial quer dar prazo. E o financeiro quer que dê menos prazo. Então, normalmente, comercial e financeiro dão choque. Ou é só aqui em Minas que isso acontece? Aí no Paraná, comercial e financeiro vivem maravilhosamente, harmoniosamente bem. Aí não dá choque, não? Comercial e financeiro não brigam porque um quer dar mais prazo, o outro quer que dê menos prazo, não? É tudo maravilhoso? Todo dia. Pois é uma briga diária, né? Então, quando todos nós começamos a entender essa questão do ciclo, a gestão fica mais madura. Por exemplo, o comercial chega para o financeiro e fala assim: precisamos dar mais uma semaninha de prazo para os clientes. Ô, gente, para o comercial é só uma semaninha. O cliente é tão bacana, né? Ele merece só uma semaninha. Se eu der mais uma semaninha de prazo para os clientes, esse 30 vai virar 37. Esse 50 vai virar 57. Que menos 20, o ciclo vai para 37 dias. Se o ciclo financeiro for para 37 dias, olha o que vai acontecer com a NCG, ó. 37 dias, vezes a receita de 720, dividido por 360. A NCG, que era de 60, vai para 74. É um aumento de 23%. Esse 14 que vai sair de 60 para 74 é dinheiro que vai sair do caixa. A empresa tem esse 14? Ela tem bala na agulha para bancar esse 14? Ah, não tem. Vou ter que, supondo que seja 14 milhões, né? Vou ter que buscar no banco. Há uma taxa de juro de tanto. Então aí o financeiro vira para o comercial e fala: ó, se você der uma semaninha, tá aqui o cálculo. A NCG sai de 60 para 74. Esse 14 vai nos custar tanto que o banco vai me cobrar de taxa. Você consegue repassar esse custo financeiro no preço para o cliente? Consigo. Então, bacana, vai lá e dá uma semaninha, mas aumenta o preço. Agora, normalmente, qual é a resposta do comercial? Ele consegue repassar isso no preço, pessoal? Normalmente? Consegue ou não? É difícil repassar, não consegue não. É difícil. Olha lá se não tiver que dar desconto, né? Então, ó, não consigo repassar. Eu tenho que dar uma semaninha sem repassar esse custo financeiro. Bom, então não é comigo que você tem que falar. Vai lá e fala com o dono. Se o dono autorizar, você dá uma semaninha. Por quê? Esse 14 que eu vou buscar no banco vai nos gerar uma despesa financeira de tanto. Essa despesa financeira diminui o lucro, que por consequência vai diminuir o dividendo do dono. Se o dono autorizar, você vai lá e dá uma semaninha. Então a conversa fica mais profissional, a conversa fica mais madura, quando todos nós estamos entendendo isso, né? A necessidade de capital de giro, ela se altera por dois fatores. Quando varia o ciclo e quando muda o nível de atividades. Ou seja,
Quando eu aumento o ciclo e quando eu aumento o volume de vendas, aumenta a necessidade de capital de giro. O aumento do ciclo eu acabei de mostrar. Ó. O ciclo saiu de 30 para 37 dias, a NCG saiu de 60 para 74. E quando aumenta a venda, aumenta a NCG. Isso daqui é uma equação que muita gente tem dificuldade para entender. É o que em finanças nós chamamos de armadilha do crescimento. A receita sobe e o caixa cai. Muita gente não consegue entender isso. Mas é porque a receita sobe, e, a não ser que você venda à vista, né? Mas se você vende a prazo, a receita sobe e no primeiro momento isso vai para contas a receber. Aí você repõe o seu estoque e daqui a pouco vence o fornecedor. E aí você tem que pagar para o fornecedor antes que você vai receber do cliente. Então isso aqui é o que nós chamamos de armadilha do crescimento. A receita sobe e o caixa cai. Outro dia um rapaz da área comercial ele ficou bravo comigo quando eu falei isso. Ele falou, então você está querendo dizer que aumentar a venda é coisa ruim? Eu falei, não. Hora nenhuma eu disse isso. Eu só falei uma constatação, que aumentar venda aumenta a necessidade de capital de giro. Então a empresa precisa se planejar para isso, né? Ter necessidade de capital de giro, pessoal, não é pecado. O nome é necessidade de capital de giro, não é pecado de capital de giro. Pecado é você não se planejar. Então, por exemplo, ó, esse primeiro quadrinho aí, em azul claro, é a situação atual. Ciclo de 30 dias, NCG de 60. Em amarelo foi a projeção que eu fiz. Se eu der mais uma semana de prazo para os meus clientes, o meu ciclo passa para 37, a minha NCG passa para 74. Agora em alaranjado, eu estou simulando se eu mantiver o ciclo em 30 dias, mas aumentar a venda para 1 milhão. Se eu aumentar a venda de 720 para 1 milhão, a minha NCG vai sair de 60 para 83. Esse 23 é dinheiro que vai sair do caixa da empresa. O que tem de empresa que não faz essa conta, então chega agora final de ano, que estamos nos aproximando, o pessoal faz o orçamento para o ano que vem. Temos que aumentar a venda. Sai de 720 para 1 milhão. Põe lá na meta. 1 milhão de vendas. Projeta DRE. Vê que o lucro vai melhorar um pouquinho com esse aumento de venda. Mas não projeta o fluxo de caixa. Não faz essa conta. Porque, de novo, esse 23 vai sair do caixa. Aí a empresa tem uma reservinha de caixa. Esse 23, que a NCG vai aumentando, vai comendo essa reserva de caixa. Chega lá em abril ou maio, acabou o dinheiro que a empresa tinha. Aí vira uma situação, um quadro igual aquele quadro do Fantástico, né? Ué, cadê o dinheiro que estava aqui? A gente está aumentando venda e o dinheiro da empresa sumiu? Que encrenca é essa? Cadê o dinheiro? E ninguém sabe explicar. E foi ali para bancar a NCG, né? Aí você liga para o seu gerente da conta e fala com ele, ô, bacana, eu tenho que pagar uma série de fornecedores semana que vem, meu caixa está zerado, eu preciso de uma linha nova para capital de giro. O gerente do banco vai fazer todo aquele charme tradicional de gerente de banco, né? E fala assim, cara, ó, você está com o seu limite aqui já estourado, eu vou ver o que eu consigo fazer. Passa um pouco, te liga o gerente, fala, ó, não foi fácil, mas eu consegui uma linha nova aqui para você. Então, semana que vem, você me manda umas duplicatinhas, que eu faço um descontinho de duplicata a uma taxinha de 3% ao mês. Você fala, puta, taxinha de 3% ao mês?
A Selic está 2 ao ano. Esse cara está me cobrando 3 ao mês. Mas você às vezes não tem outra opção. Semana que vem, já que você precisa. Então você manda as duplicatinhas e ainda manda um lead whisky agradecendo, né? Agora imagina o seguinte, você está aqui em outubro, em novembro, fazendo sua projeção para o ano que vem. Você vai aumentar a venda para 1 milhão. Calcula a NCG, vai passar para 83. Vai aumentar 23. Você projeta isso no seu fluxo de caixa mensal. Você vê que lá em maio vai faltar dinheiro. Se em novembro você ligar para o seu gerente da conta e falar que em maio você vai precisar de dinheiro para capital de giro, e se ele te falar, não tem problema, em maio você me manda umas duplicatinhas que eu faço um descontinho a uma taxinha de 3% ao mês, você sabe o que você vai mandar ele fazer com essa taxinha. Porque você tem 6 meses para ver como é que você sai dessa. Se o dono vai aumentar capital, se a empresa vai buscar dinheiro lá fora, se ela vai no BNDES atrás do Bolsa Empresário, se ela vai buscar no banco A, no banco B ou no banco C. A empresa tem 6 meses para ver como é que vai sair dessa, né? Isso é planejamento. Aí você não cai na armadilha do crescimento, né? A sua NCG sobe, mas você está se planejando para como vai financiá-la. Isso é planejamento financeiro. Você pode até chegar a uma conclusão seguinte. Ó, se eu crescer de 720 para 1 milhão, eu vou precisar de 23 aí de NCG. O dono não tem dinheiro para aportar. Juro, dinheiro está difícil, quando consegue, juro está alto. Então, de repente, não é hora de um crescimento tão grande assim. De repente, a empresa vai ter um crescimento mais moderado. Ao invés de crescer de 720 para 1 milhão, vamos crescer de 720 para 800, que já é um crescimento de 10%. Vamos dar um passo menor agora para poder dar um passo maior depois. Vamos fazer um caixa para depois poder crescer. Não é hora ainda de ter um crescimento desse tamanho. Isso é planejamento. E a empresa pode também chegar à difícil conclusão seguinte. Pois é, mas nós temos que crescer. Porque se nós não crescermos, os nossos concorrentes crescerão e ganharão espaço e vão esmagar a gente. Então a gente tem que crescer. Nós não temos outra opção. Eu tenho que crescer. Mas eu não tenho dinheiro para bancar o aumento da NCG. Então uma opção pode ser reduzir o ciclo financeiro. E se eu conseguir reduzir o meu ciclo financeiro? Aí você vai aí nessa fórmula que está em verde escuro e projeta. Ó, eu quero crescer venda para 1 milhão, mantendo a minha NCG em 60 mil. Ou 60, sei lá o que unidade que está aí. Então, o meu ciclo tem que cair para 22 dias. Se o meu ciclo cair para 22 dias, eu posso aumentar a venda, que a minha NCG vai continuar os mesmos 60. Aí você volta aqui, ó, para a sua equipe e fala assim, galera, precisamos reduzir o nosso ciclo em 8 dias. Onde que dá para a gente mexer? Pessoal de compras, dá para ganhar 8 dias com os fornecedores? Ah, não dá de jeito nenhum. Os fornecedores estão querendo é aumentar prazo. Ou melhor, desculpa, os fornecedores estão querendo é reduzir prazo. Puxa, mas será que não dá para ganhar nem 4, 5 dias, aumentar o prazo em 4, 5 dias? Vamos tentar 4 dias. Então tá bom. Então, compras tem que passar de 15 para 19. Comercial, dá para ganhar os outros 4 dias com os clientes? Dá para baixar de 30 para 26? Ah, de jeito nenhum. Os clientes estão querendo é mais prazo. Ah, mas vai ter que tentar conseguir pelo menos 2 dias. Baixar de 30 para 28.
Pessoal de suprimentos vai ter que reduzir 2 dias de estoques. Então a gente vai ganhar 4 dias com fornecedores, reduzir 2 dias de clientes e reduzir 2 dias de estoque para atingir os 8 dias. Aí você estabelece meta para os seus gestores. Cada um vai ter que ir atrás da sua meta, de atingir a sua meta de prazo. Para fazer isso, você tem que ter o ciclo aberto, como está aí. Por quê? Se você não colocar meta para cada um e analisar no global, você pode chegar numa reunião mais inflamado possível, com o maior entusiasmo do mundo, falar para a equipe, pessoal, precisamos reduzir o ciclo financeiro de 30 dias para 22 dias, para a gente poder crescer venda sem afetar a nossa NCG. Conto com a colaboração, com o empenho, com o trabalho, com a dedicação de todos vocês. Acabou a reunião. Quando chegar no mês seguinte, for analisar o ciclo financeiro, sabe o que aconteceu, pessoal? Não aconteceu nada. O cara do suprimentos vai ter um raciocínio assim. Pessoal de compras que ganhe lá 8 dias com os fornecedores. Pessoal de compras vai pensar assim. Pessoal lá do comercial que reduza 8 dias com clientes. Pessoal do comercial vai pensar assim. Pessoal lá dos suprimentos que reduza 8 dias de estoque. Um vai deixar para o outro, vai deixar para o outro, vai deixar para o outro e ninguém vai fazer nada. Então você tem que estabelecer meta para cada gestor. Para isso você tem que ter esse cálculo aí aberto. Meu principal cliente hoje de consultoria é o Laticínios Piracanjuba. Eu passo 2 dias por mês lá na Piracanjuba. Acho que vocês conhecem a Piracanjuba porque ela vende muito aí no Paraná. Lá na Piracanjuba, a gente analisa esse ciclo financeiro todo mês na casa decimal, depois da vírgula. Por quê? A Piracanjuba fatura 600 milhões por mês. Faturou 630 milhões mês passado. Então ela fatura 20 milhões por dia. Um dia que aumentar o ciclo financeiro, são 20 milhões que saem do caixa. Meio dia que aumentar o ciclo financeiro, são 10 milhões que saem do caixa. É muita grana, gente. Né? Então isso aqui tem que ser analisado todo mês com todo o rigor possível. Né? Então, para que se possa fazer uma boa gestão financeira, eu tenho que ter esse ciclo aberto, passo a passo. Né? Ô turma, até aqui estamos bem? Sim, tudo bem. Tudo bem. Beleza. Maria Vitória, o Clodoaldo, Maria Vitória, ainda tem uns minutinhos ou não? Tem sim, professor. Tem? Tem. Só para eu mostrar uma relação para vocês, pessoal, da necessidade de capital de giro no fluxo de caixa. Então é assim, vocês sabem o que é EBITDA, né? Sabemos o que é o EBITDA? Sim. O que é? Sim, sabemos. O que é o EBITDA? Basicamente, o resultado antes dos impostos. É. É a geração de caixa. Vamos mais um pouquinho. O que é o EBITDA? É a capacidade da empresa de geração de caixa? Exato, Lucas. É a geração operacional de caixa de uma empresa, né? Então é assim, por favor, vou mostrar um exemplo aqui. Tem o exemplo do slide, mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. É esse exemplo aqui, Pelo adiantar da hora, eu vou direto ao exemplo, mas antes de eu ir para o exemplo, é o seguinte. Nós temos um colega na fundação, que é o Rodrigo Zeidan. O Rodrigo ele tem uma frase emblemática,
que ele fala assim: receita é ego, lucro é sonho, o que importa é o caixa. Eu concordo em partes com o Rodrigo. Eu concordo com ele quando ele fala que a receita é ego. E é mesmo. O que adianta faturar muito, mas não ter lucro? Né? Eu concordo que no curto prazo o que importa é o caixa. Eu só não concordo com o meio, que lucro é sonho. Né? O lucro é a garantia de sobrevivência de uma empresa a longo prazo. No curto prazo, o caixa é o rei. No curto prazo, eu tenho que olhar com os dois olhos para o caixa. Ainda mais agora, essa época de pandemia toda. Mas no longo prazo, sem lucro, uma empresa também não gera caixa. Então, lucro e caixa, eles têm que andar de mãos dadas. Lucro e caixa não são excludentes, eles são complementares, né? Então é assim, é um olho no lucro, um olho na DRE e um olho no fluxo de caixa. E aí, um questionamento muito frequente que a gente tem nas nossas empresas hoje é assim: você está me dizendo que eu tive um lucro de 10 milhões? Cadê o dinheiro? O nosso caixa caiu 5. Cadê a grana? Né? Então, nós temos uma demonstração chamada de fluxo de caixa na base indireta, que ele concilia o lucro com o caixa. E aí a necessidade de capital de giro tem um papel importantíssimo nesta equação, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então é assim, ó. Esse material depois vocês vão recebê-lo, tá bom? Depois eu vou mandar aí para Maria Vitória e ela vai disponibilizar para vocês. Eu tenho um exemplo resolvido aí nos slides, mas eu gostaria de fazer aqui no quadro, rapidinho, para vocês entenderem bem essa dinâmica, né? Então vejam só. Por favor, aquilo que eu falei, clica aí no retângulo que eu apareço e coloca aí fixar vídeo. Então a empresa tem esse balanço inicial que está aí em cima, caixa 1.000, lá no ativo de longo prazo ela tem máquinas 500, e por outro lado a empresa tem um capital no patrimônio líquido, ela tem um capital de 1.500. Então a empresa tem este balanço, que está aí neste quadradinho em cima. O que aconteceu com essa empresa? Ela teve receitas de 2, então lá na DRE dela, a empresa teve receitas 2 e ela teve 1.500 de custos e despesas. Só que dentro desse 1.500, 100 se refere a depreciação. Então ela teve 1.400 de custos e despesas e 100 de depreciação. Portanto, essa empresa teve um lucro de 500. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu digitei um número errado. 30 segundos só para eu fazer uma correção. Pronto, já corrigi. Deixa eu... Maria Vitória, voltou o compartilhamento aí? Sim, professor. Tá tudo ok.
Então é assim. Então a empresa teve um lucro de 500. Desse 2 de receita, a empresa até agora recebeu 30%. Então ela recebeu 600. E 1.400 entrou em contas a receber. Entrou em clientes a receber. Então entrou 600 no caixa. E está dizendo aí no enunciado que do custo de 1.400, então, a empresa até agora pagou 900. Então, desse 1.400, saiu 900 do caixa. E 500 entrou em contas a pagar. O 100 de depreciação eu reduzo aqui em máquinas. Aqui entra depreciação acumulada 100. E o 500 entra aqui de lucro, entra aqui em lucros acumulados no patrimônio líquido da empresa. Então, se Deus ajudar, meu balanço aqui vai fechar. Né? 1.600 menos 900 dá 700. 700 com 1.400 dá 2.100. 2.600 menos 100, 2.500. Patrimônio líquido 2. Mais 500 de passivo, 2.500. Deus ajudou, meu balanço fechou. Chega lá para o dono e fala que teve 500 de lucro. Ele fala, ué, cadê o lucro? Meu caixa caiu 300. E olha que a empresa não pagou dívidas financeiras, até porque ela não deve nada. A empresa não fez investimentos. Essa máquina de 500 a empresa já possuía, ela já tinha. E a empresa não distribuiu dividendos. O lucro de 500 está aqui, ó, em lucros acumulados. Então a empresa não distribuiu dividendos, a empresa não pagou dívida, a empresa não investiu. Por que que o lucro foi 500 e o caixa caiu 300? Então a primeira coisa, a depreciação é uma despesa que eu não pago. Então eu estorno a depreciação. 100. E aí eu chego no meu EBITDA de 600. Ô Lucas, o que é mesmo o EBITDA que você falou há pouco? Geração de caixa da empresa. Ué, se o EBITDA é geração de caixa, então era para o meu caixa ter saído de 1 milhão para 1.600.000, não é isso? Então, pessoal, o EBITDA é a minha capacidade de geração de caixa. A palavra capacidade, ela é muito importante neste conceito. Porque o meu EBITDA ainda não é a minha geração de caixa. Porque eu ainda não recebi todas as receitas e ainda não paguei todas as minhas despesas. Então, existe vida após o EBITDA, né? Então, o EBITDA é a minha geração futura de caixa. É o meu potencial de gerar caixa, é a minha capacidade de gerar caixa. Então, o EBITDA ainda não é a minha geração de caixa. Então, eu vou chegar para o dono e falar assim, olha, tivemos uma capacidade de gerar caixa de 600. Aí ele fala, ué, então piorou, por que meu caixa caiu 300? Pelo seguinte, pessoal, agora vem a explicação assim. Dessa receita de 2, nós ainda não recebemos 1.400. Então, não entrou no caixa, não recebemos 1.400. Por outro lado, desse custo de 1.400, nós ainda não pagamos 500. Esse 500 não saiu do caixa. Não pagamento de 500. De maneira que 600 de EBITDA
Menos 1.400 dá menos 800. Com mais 500 dá menos 300. Que é o meu fluxo de caixa operacional. Mais o saldo inicial de 1 milhão, eu chego no saldo final de 700, que é o que está aqui. Menos 1.400 com mais 500 dá menos 900. Que nome que eu dou a este menos 900, pessoal? O que é esse menos 900? É a NCG? Pode falar. É a NCG? É a NCG. variação da necessidade de capital de giro. Olha aqui, ó, por favor, comigo. Ativo operacional de 1.400 menos passivo operacional de 500. Então, a minha NCG é 900. Ela era 0 quando eu comecei o exemplo. Agora ela aumentou 900. Eu falei há 1 hora atrás que quando a NCG sobe, sai dinheiro do caixa. Então, ela é negativa aqui no fluxo de caixa. Então, olha que bacana isso daqui. Por que eu tive uma capacidade de gerar caixa de 600, mas o meu caixa caiu 300? Por quê? Embora eu tivesse uma capacidade de gerar 600, a minha necessidade foi de 900. Então, faltou 300. Então, de quem foi a culpa? O EBITDA que foi baixo ou a necessidade de capital de giro que foi alta? Neste exemplo, a necessidade de capital de giro que foi alta. Então, gente, se eu puder deixar um recado para vocês hoje, nessa rápida apresentação, o recado que eu deixo é assim, ó, é como se houvesse o 11º mandamento da lei de Deus, em se tratando de finanças. Variação da necessidade de capital de giro tem que ser menor do que o EBITDA. Se for maior do que o EBITDA, que é o que está aí nessa tarja vermelha, vai faltar dinheiro. O fluxo de caixa operacional vai ficar negativo. Então, regra fundamental em finanças. Variação da NCG tem que ser menor do que o EBITDA, que é o que está nessa tarja azul aí do slide. Então é assim, o EBITDA é um indicador importante, é a capacidade de geração de caixa. Mas como eu falei há pouco, existe vida após o EBITDA. Mais importante do que o EBITDA é eu analisar o fluxo de caixa operacional, porque o EBITDA é a minha geração futura de caixa. O fluxo de caixa operacional é a minha geração atual. E o divisor das águas aqui é a variação da INCG. Então, uma necessidade de capital de giro mal administrada pode quebrar uma empresa mesmo ela tendo lucro. Igual aqui, ó, eu já estou partindo com operação com caixa negativo. Porque eu estou financiando os meus clientes mais do que eu estou sendo financiado pelos meus credores. Imagina 2 empresas com o mesmo EBITDA, 1 milhão cada uma, empresa A e empresa B. Só que a empresa A teve um EBITDA de 1 milhão e uma variação da necessidade de capital de giro de 200. Então, sobrou 800. A empresa B teve EBITDA de 1 milhão, mas a necessidade de capital de giro subiu 1,5 milhão. Então, faltou 500. Então, 2 empresas com o mesmo EBITDA, uma sobrou 200, uma sobrou 800 e a outra faltou 500. Por quê? Em função da variação da necessidade de capital de giro. Então, é assim, turma.
nos dias, não diria só nos dias atuais, não, nos últimos anos, está fácil para aumentar o EBITDA? Ou seja, está fácil para aumentar o resultado, o lucro da empresa? Está fácil ou está difícil? Bem difícil. Está bem difícil. Né? Pelo menos nas empresas que eu vejo, está bem difícil. Se está difícil para aumentar o EBITDA, bota o pé no freio na necessidade de capital de giro. Porque senão, além de queda, é coice. Além de lucro ruim, vai ser caixa ruim. Então, bota o pé no freio na NCG. Aí, como que eu ponho o pé no freio na NCG? Como é que eu reduzo o NCG? Reduzindo o ciclo financeiro. Mas como que eu reduzo o ciclo financeiro? 3 coisinhas. Fácil de falar, difícil de fazer. Aumentar prazo médio de pagamento, reduzir prazo médio de recebimento e reduzir prazo médio de estoque. 3 coisas. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas é para isso que a empresa paga a gente. É para fazer coisa difícil, né? Se fosse para fazer coisa fácil, qualquer um faria. Não é assim? Né? Então é assim, se está difícil para aumentar o lucro, se está difícil para aumentar o EBITDA, bota o pé no freio na variação da NCG. Reduzindo o prazo de recebimento, reduzindo o estoque e aumentando o prazo médio de pagamento. Né? Aí você vai conseguir ter o seu fluxo de caixa operacional balanceado. O fluxo de caixa operacional, ele não pode ser negativo. Senão a empresa não consegue investir. Porque o fluxo de caixa operacional é ele que dita o ritmo de investimento que uma empresa pode fazer. Se não está sobrando nada, como é que eu vou investir? Pelo contrário, eu vou ter que buscar dinheiro para financiar esse fluxo. Aí se o ano que vem, se o mês que vem ele for negativo de novo, como é que eu vou pagar aquele empréstimo que eu peguei mês passado? Aí vira uma bola de neve e a gente sabe qual vai ser o final dessa história. Né? De maneira, pessoal, que é assim, se deixar, eu falo 3 dias, a noite inteira sobre esse tema, mas eu sei que o nosso tempo é escasso e dentro do tempo que eu tinha, foi isso que deu para eu trazer para vocês. Né? Fico aqui aberto, disponível para perguntas, estou à disposição. Obrigado, professor. Tem assunto aí para mais de 3 dias. Bota 3 dias nisso. Como o professor disse, temos alguns minutinhos aí. Se alguém quiser aproveitar para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, mesmo que seja inerente aí a um caso específico próprio da sua empresa, fiquem à vontade. Está aberto aqui, tanto pelo chat quanto pelo microfone. Pelo chat, vocês falam para mim, por favor? Isso, se eles passarem, se tiver alguma coisa aqui, como eu fiz da outra vez, eu encaminho. Mas a gente sempre sugere que a pessoa abra o microfone, né? É bom a gente interagir um pouquinho, ouvir outras vozes. Na verdade, não é uma pergunta, só queria deixar uma mensagem aí de agradecimento. Acho que foi muito interessante, o assunto é super atual, né? Normalmente a gente vai ver essas análises mais estáticas, né? Como você começou falando da liquidez corrente, etc., que acaba criando uma ilusão, né? A gente vê uma liquidez corrente boa, ótima, mas que na prática, na dinâmica do negócio, ela perde a validade. Então, acho que é super atual aí o assunto. Só deixar essa mensagem, então. Nenhuma dúvida quanto ao tema abordado. Que bom. Obrigado, Bruno. Obrigado pela tua contribuição. Pegando um pouquinho do que o Bruno falou, uma coisa muito legal, gente, é assim, ó. Quem já fez aí especialização e coisas mais, o que acontece? Às vezes, a gente lá numa disciplina, a gente aprende o que é o EBITDA. Depois, lá no meio do curso, numa outra disciplina, em finanças,
a gente aprende o que é necessidade de capital de giro. Mas muitas vezes não se faz o link. Ah, então EBITDA é isso? Que legal. NCG é isso? Que bacana. Mas quando eu pego EBITDA e NCG e eles se encontram, isso dá o quê? Isso dá fluxo de caixa operacional. E esse fluxo tem que ser positivo, né? Então é a gente começar a linkar esses conceitos, né? Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Ah, EBITDA é geração de caixa? Pô, bacana. NCG é dinheiro aplicado na operação? Bacana. Mas e quando os dois se encontram? Né? O que acontece? Acontece fluxo de caixa operacional, que pode ser positivo, de preferência, ou negativo. Que aí a empresa pode começar a ter problema financeiro. Perfeito. Acredito que acho que mais alguém com algum comentário? Acho que não. Acho que está encaminhado. Bom, então vamos agradecer a presença de todo mundo aí, as contribuições, principalmente agradecer ao professor pela explanação e de uma maneira tão acessível. A gente sabe que esse tema é um tema extremamente importante e não menos complexo, né? Então, falar sobre ele de uma forma acessível e compreensível não é fácil. Eu acredito que isso foi feito de uma forma muito, muito compreensível. Obrigado por todos pela participação, obrigado ao professor. Em breve nós teremos aí outro evento e vamos encaminhar a todos com antecedência o convite, o tema e tudo mais. E todos vão receber aí, quem tiver passado aí o e-mail, quiser receber o material, todos irão receber. Nossa área de relacionamento vai encaminhar para todo mundo. Professor, alguma consideração final que o senhor queira fazer, fique à vontade. Pessoal, a consideração só que eu tenho a fazer é que, assim, como o Clodoaldo falou, a gente sabe que esse tema às vezes não é palatável para quem não é da área, né? Mas, assim, finanças, uma empresa, para ela ser sustentável, eu entendo que ela tem 4 pilares. A empresa tem que ter um bom produto, sem um bom produto uma empresa não se estabelece. A empresa tem que ter uma boa estratégia. Quando eu falo estratégia de gestão, estratégia comercial, estratégia de distribuição e tudo mais. A empresa tem que ter pessoas competentes e motivadas. E a empresa tem que ter as suas finanças muito bem controladas. Portanto, finanças é um dos pilares de sustentação de uma empresa. Então é assim, se nós quisermos ter algum cargo de gestão, se nós quisermos ver a nossa empresa progredindo cada vez mais, nós precisamos ter as nossas finanças muito bem controladas. E nessas finanças muito bem controladas, esse tema, ciclo financeiro e necessidade de capital de giro, podem ter certeza, é o que faz o diferencial. Então, espero que o que a gente falou aqui possa contribuir para o progresso, tanto de vocês como profissionais, como da empresa que vocês atuam. Espero ter conseguido colaborar. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, professor. Maria Vitória acabou de encaminhar aí no chat o link para que todos vocês possam acessar e fazer a avaliação do evento. Se vocês puderem fazer isso, é muito rápido, nós agradecemos, afinal de contas, é o que nos ajuda a cada vez mais melhorar, aprimorar os nossos eventos, né? Se tiverem elogios, podem fazer, mas podem apontar também se tiver alguma coisa que não ficou a contento, nós vamos fazer todo o esforço para que o próximo seja melhor ainda. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado, bom descanso a todos. Professor, mais uma vez, muito obrigado, sempre um prazer tê-lo conosco. Esperamos em breve, mais uma vez, poder contar com o senhor. Sempre à disposição. Vou mandar para a Maria Vitória o material para ela encaminhar para o pessoal aí, tá bom? Tchau, turma. Maravilha. Amanhã mesmo será encaminhado a todos que pediram. Obrigada. Um abraço, Boa pessoal. noite, muito obrigado, boa noite.